você quer ver alguém morrendo? Alguém que não tem futuro, ou que não vê futuro. Você quer ver alguém louco, obcecado? Sabe aquela pessoa com, como diz os jovens, com sangue nos olhos? Ele viu o futuro. Se a pessoa não vê o futuro, se ela não acreditar no futuro, ela não tem motivação para viver o presente. A pessoa, ela sempre está desanimada, cansada, aflita, afligida, desanimada, sofrida. Amém. Deus é poderoso, Billy. Você recebeu até uns assovios, irmãos. Mas ele é noivo, vai bem casar. Graças a Deus. Há esperança para todos os homens sobre a terra. Ele é um lindo, ele é um fofo. O Billy é o tipo de cara que todo pai, toda mãe, que ama seu filho, né, obviamente, quer que casar com um cara desse. Porque ele é um homem de Deus, um homem santo, um homem de oração. Né, Billy? Não disfarça não, vocês estão ouvindo. Amém. Às vezes o diabo ele tenta roubar a gente, às vezes nós falamos assim, não deixa eu roubar aquilo, não deixa eu roubar lá, não, porque sai daqui, capeta, seu desgraçado, seu fedido, e fica aquela briga, né, expulsando o demônio, mas uma das principais artimanhas de Satanás é roubar nossa mente. Diga comigo, minha mente. Porque, querido, se o diabo roubar a sua mente, ele bloquear a sua capacidade de ver o futuro, você não consegue fazer nada no presente, você fica estagnado. Vamos fazer tal coisa? Não, parou. Porque nós precisamos acreditar no nosso futuro. Após você não estar sabendo como é que está a minha conta, você falar que eu tenho que acreditar no futuro. Se você soubesse como é meu marido, quando ele sai da igreja, minha esposa, que não acredita no futuro, já se conformou com viver no passado. Quem não acredita no futuro, querido, já se conformou a viver uma vida medíocre. Quem não acredita no futuro está desprezando palavras bíblicas poderosas, como nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Deus tem preparado sempre melhor. Mas o problema é que nós vamos crer. O problema é que Satanás ele vem querer corroer as bases da nossa fé, impedindo que a gente acredite no nosso futuro, nós começamos a não ver futuro bom. Começamos a ter os nossos olhos cativos para o passado, para um futuro deplorável, e começamos a entrar no espírito de Jó, e começamos a ser pessoas até corretas, mas pessoas como Jó temem o futuro. A Bíblia diz que o mal que ele temia lhe sobreveio, diz o livro de Jó, porque ele tinha medo. Tem medo de fazer, tem medo de acreditar, tem medo. Os seus medos, os medos de Jó, se materializaram. E queridos, hoje, quero falar com vocês, não só numa perspectiva de futuro para El Shaddai, para sua célula, para seus familiares, para os seus amigos, mas eu quero falar de uma perspectiva de futuro sua. Qual é o seu futuro? Às vezes eu chegava e eu ouvia, quando na época que eu trabalhava na faculdade, na Toledo, chegava lá à noite e via a crentada tudo naquela escada lá. Eu falei, esses caras não sabem quanto custa a faculdade e não tem noção de futuro. Porque eles podem até se formar. Como eu ouvi de uma profissional esse tempo atrás aí. Uma profissional de uma área específica falou assim, eu formei muitas pessoas, mas eu tenho vergonha de muitos que eu formei. As nossas atitudes do hoje representam e elas indicam qual é o futuro que eu terei amanhã. Toda pessoa que ela tem um futuro, que acredita no seu futuro, ela tem práticas, tem uma praxis no hoje, muito eficaz para o futuro diferente. Quando a pessoa não acredita no futuro, você pode ver, a pessoa começa a não acreditar no futuro, ela já não estuda mais, ela já não trabalha com tanto afinco. A pessoa que não acredita no céu, ela não tem mais tanto temor de Deus. A pessoa que não acredita em futuro com Cristo, ou não futuro sem Cristo,
ela já começa a viver baseado nos seus próprios prazeres e deleites, ela começa a se jogar pelas suas próprias concupiscências, ela se entrega. Ela desiste das coisas espirituais e começa a viver em cima de alguém que não tem futuro. Por isso que a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, porque ele está dizendo assim, você não acredita mais no futuro, porque quem olha para trás é mulher de Ló, que vira estátua de sal, mas quem olha para o futuro, está sempre olhando para o futuro, pensando no futuro, vai vir, mesmo que tenha que semear com lágrimas, como diz o Salmo 126, mas com o júbilo eles trarão seus feixes, sua colheita, porque eles têm os seus olhos voltados para o futuro. Então eu digo para você, começando essa mensagem, em nome de Jesus, não olhe para trás, porque o seu futuro de bênção está no futuro, não no passado. E um dos ensinamentos muito lindos que nós temos na Bíblia, o apóstolo Paulo, que era um grande pastor, ele era um apóstolo das nações, mas ele era um grande pastor, ele exorta a igreja de Corinto, que era uma igreja profundamente complicada, mas deve ser só Corinto, tinha muitos ciúmes na igreja, a Bíblia diz, mas é só lá que acontece isso. A Bíblia diz que na igreja de Corinto as pessoas tinham muitos casos, né, de brigas e rixas, mas é só aconteceu em Corinto. A Bíblia diz que tinha muita fofoca em Corinto também, mas só aconteceu em Corinto. Tem gente que diz assim, Senhor, eu não quero mais viver nessas igrejas, porque eu quero voltar à igreja primitiva. Vai lá, vai ver como que era. Não era diferente do que nós vivemos? E a Bíblia diz, queridos, que ele começou a exortar essa igreja. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. Num dos textos que eu gosto muito da Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, do verso 9 ao verso 17, ele nos ensina e nos traz ensinamentos tão sólidos e tão lindos, que é digno da gente refletir nessa noite, meditar, levar para casa, meditar de novo. A Bíblia diz assim, porque de Deus somos cooperadores. Olha isso, né? Para mim isso daqui é uma ministração inteira já. O direito de falíveis homens serem cooperadores do Deus Todo-Poderoso, imutável e santo. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo, como alguém que foge do fogo, diz o original. Alguém que passa no meio do fogo, que escapa do incêndio. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Queridos, um dos grandes erros para entender esse texto, a gente menosprezar que a construção desse texto, dessa perícope, desse texto bíblico por Paulo, dessa carta paulina, ela colocar sobre um projeto, por exemplo, vamos fazer um projeto e esse projeto tem que ser assim, tem que ter outro fundamento. Não. Pode não estar errado falar isso, mas a base desse texto, preste atenção no que eu vou dizer, que isso é muito importante. Esse projeto, que pode ser construído com palha, com feno, com ouro, com prata, com pedras preciosas, esse projeto aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo, é sobre eu e sobre você. O projeto, vós sois edifício de Deus. Vocês e eu, cada um de nós, somos uma edificação dele. E o apóstolo Paulo termina no versículo, nessa perícope desse texto, diz, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, ele está dizendo desse projeto, esse projeto
sou eu, esse projeto é você. E a Bíblia diz assim, né, foi em 1 Coríntios capítulo 3, 9, diz: vós sois edifícios de Deus. Deus está construindo pessoas, construindo a nossa história. Mas se você perceber no verso 9, ele diz: vós sois meus um de cada vez complicou. Vós sois meus cooperadores. Nós estamos cooperando, como se Deus precisasse da nossa cooperação. Mas no nosso edifício, ele está dizendo: eu e você construímos juntos. No edifício da sua vida, filho, no edifício da sua vida, André, eu não edifico sozinho. Deus diz: nós vamos edificar juntos. No edifício da sua vida, Fausto, nós vamos edificar juntos. Ele chama responsabilidade, porque às vezes nós vivemos num mundo meio místico e nós dizemos: não, isso é Deus, ou isso é o diabo, ou isso é Satanás, isso são os anjos, isso é macumba, isso é não sei o quê. E nós terceirizamos, lembra da semana passada do bode expiatório? Que as consequências do que eu vivo ou do que eu viverei não tem nada a ver comigo. E a Bíblia diz assim: deixa eu te dizer, o seu futuro está ligado a você. E o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto grandes coisas quanto ao nosso futuro. Sabe, queridos, quando às vezes nós dizemos assim: vou pecar, vou viver meio distante de Deus, eu desacelerei, eu puxei o freio de mão, e achamos que assim, tudo bem, tá, aquele senso de impunidade vindo das trevas, né? Aquela coisa assim, aquele senso que tudo continua sempre em pizza, acaba sempre em pizza, faz com que a gente desacelere na nossa espiritualidade, nossa busca pelo Espírito Santo, achando que isso não vai resultar em coisas muito vivas e práticas, palpáveis no futuro. Isso é uma grande mentira. A Bíblia diz que aquele que se achega a Jesus, é necessário que creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, que existe uma recompensa por toda a nossa busca, porque toda a nossa busca em Deus nunca é em vão. E aí, quando nós entendemos isso, e aí nós vamos ver para esse texto aqui, o apóstolo Paulo nos fala sobre algumas coisas que são lindas. A primeira delas, o primeiro ponto dessa mensagem, é que o primeiro ensinamento do apóstolo Paulo à igreja é sobre o único e confiável alicerce. Ele diz assim em 1 Coríntios capítulo 3, 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento. Vamos voltar à parábola da construção, porque é isso que a Bíblia está dizendo. A parábola de algo que está sendo construído, ele diz: não existe um alicerce que possa ser erigido alguma coisa em cima dele, se aquilo que for construído em cima desse alicerce não for o alicerce de Jesus. Ele diz: ninguém pode construir, ninguém pode fazer um alicerce no qual, outro alicerce que não seja Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo. Você vai dizer assim: amém, apóstolo, mas o alicerce da minha vida é Jesus, e a gente às vezes tem que fazer algumas perguntas de diagnóstico para ver se realmente aquilo que nós dizemos ser é que realmente é. Porque muitas vezes na nossa história nós dizemos que é algo que já não é, porque o chavão nos ensina a fazer isso. Por exemplo, quem aqui acredita que Jesus, você é salvo em Jesus, se Jesus voltar agora, sobe com Jesus, todo mundo vai levantar a mão. Aí eu falo assim: quem está vivendo em santidade com Deus? E tem absoluta certeza que está vivendo em santidade com Deus, porque só santo sobe. Aí a mão diminui. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar no futuro é qual alicerce que eu tenho construído na minha casa, ou qual alicerce é a minha vida. Qual alicerce tem a sua vida, queridos? Qual alicerce tem minha vida? Qual é realmente aquilo que é a base, que é a estrutura, que é a firmeza da construção que vai vir para cima? Sabe uma coisa que eu acho, às vezes, extremamente estranho, mas quando nós entendemos a palavra, nós compreendemos, aprofundamos essa revelação.
é que nós, muitas vezes evangélicos, eu vejo por aí, os caras descendo a lenha publicamente, né? E até provocando a ira de muitas pessoas, dizendo, não, porque você não pode adorar ídolos, imagens. A Bíblia diz isso mesmo. A Bíblia diz que toda pessoa, como diz em Salmo, que adora ou se comunica com os deuses de pau, de pedra, de ouro, serão como eles, serão mudos, né, calados diante de Deus, Deus não ouve. Mas o conceito de idolatria é um conceito que eu queria pensar com vocês hoje. O conceito de idolatria não é uma imagem na qual eu adoro, cultuo ou comunico a minha fé. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no meu coração. Todos nós temos um altar, todos nós temos um trono. Quando Jesus chega para os discípulos, ele diz assim para os discípulos: discípulos, vocês precisam entender uma coisa muito importante. O qual é? A coisa muito importante? Que vocês têm que negar a si próprios, tomar a sua cruz, vir após mim e me seguir. Ele está dizendo assim: enquanto o seu eu viver, o trono do seu coração não vai ser dirigido pelo Espírito Santo. E queridos, a idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração. Pode ver. Pode ser o amor, uma paixão por alguém. Tem pessoas, queridos, que elas não fazem uma oração na semana, só no domingo à noite. Mas elas conversam, têm um desespero de conversar 20 vezes por dia para o namorado, e ficar para o namorado ou para a namorada naquela paixonite aguda. Diz assim: desliga. Ah não, desliga você. Eu não consigo desligar meu amor por você, é impossível de permitir que isso aconteça. Não, desliga você. Não, vamos desligar nós dois juntos então. 1, 2, 3, desliga. Desligou? Não. Ah, eu quero falar mais um pouquinho. A gente só falou 6 horas no telefone. Essa paixonite, assim, o amor é maravilhoso e a gente amar pessoas é extraordinário, desde que o amor que eu tenho por uma pessoa não exceda o amor que eu tenho pelo próprio Deus. Os meus filhos falam assim para mim: papai, eu sei que você me ama muito, mas você ama mais Jesus, né, papai? Eu falei: é, por isso que você me ama muito, né, papai? Eu falei: é. Porque o dia que faltar amor por Jesus vai complicar tudo, porque sai o eixo. Eles falam: ah, é verdade, papai. Papai, eu também amo muito você, mas eu amo mais Jesus, tá bom? Eu falei: tá bom, papai. Eu não tenho nem um pouco de ciúmes, filho. Pode mandar ver esse amor aí. Quanto mais próximo de Jesus você estiver, quanto mais você amá-lo, mais você vai me amar. Porque as pessoas, elas dizem assim: como que eu posso amar mais Jesus que meu próprio filho? É simples, é assim, ó. Se você amar o seu filho com toda a intensidade do mundo, você vai amar ele até aqui. Se você amar Deus acima do seu filho, você vai amar Deus muito aqui, e o amor pelo seu filho vai ser muito maior. Você não ama menos por amar mais a Deus. Você ama muito mais as pessoas porque você se encontra com o amor ágape de Deus. Mas talvez sejam as amizades, talvez o que pauta a minha vida. Tem gente que fala assim: por que você não deixa a igreja? Por que você vem para a célula? Por causa das pessoas. Por causa de um compromisso, por causa de amigos. Não tenho mais amigos. Deus disse: deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão errados. A base está errada. Eu não estou falando para ninguém sair da igreja porque ama mais os amigos do que Deus. Estou dizendo para que você fique na igreja amando mais a Deus que os amigos. Porque um dia, quem ama e quem tem a sua fé baseada em amigos, um dia se desvia do evangelho, porque os amigos sempre vão falhar. Quem tem a base no seu filho, um dia o filho vai falar para a mãe, fala assim: mãe, não quero mais saber de Deus, por que você não para de encher meu saco? Aí a mãe desmonta e diz: Deus me abandonou. Não, Deus que abandonou ele, a mãe que abandonou a Deus antes. E o apóstolo Paulo está nos falando coisas que são muito fortes, que são muito importantes para que as pessoas que pensam num futuro bom. A Bíblia diz: talvez o amor e a base da sua vida seja o dinheiro. Tem gente, irmãos, que só pensa em dinheiro. Ele acorda pensando em dinheiro, dorme pensando em dinheiro, dá balão pensando em dinheiro, vem na hora da oferta aqui na igreja, o cara se manifesta, vai pro banheiro, faz xixi, cocô 3 vezes.
Vem, ele vai lá, faz o fit que fez, volta aí, olha, está na oferta ainda, volta de novo, dá de novo. Porque o amor dessa pessoa, a pauta da vida dessa pessoa, a base da vida dessa pessoa é o dinheiro. Só pensa nisso. Fica bravo com isso, fica fazendo conta com o dinheiro dos outros. Por que, queridos? Porque tem um rei, tem um príncipe no coração dessa pessoa, que é o dinheiro. E toda pessoa que tenta construir um palácio, um templo espiritual em si próprio, tenta pensar no futuro com Deus, nas bases do dinheiro, vai sempre quebrar a cara. Tem gente que tem a sua base num líder. Que a base da festa, por que você vem na igreja? Eu venho na igreja, por quê, queridos? Porque eu gosto do meu líder. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, uma diferença entre conhecimento revelado e conhecimento transmitido. A Bíblia diz que Deus chegou para Adão e falou para Adão: Adão, não coma dessa árvore. Adão chegou e transmitiu o conhecimento revelado de Deus para Eva. E disse assim: Deus me disse que não é para você comer do centro, da árvore da vida. O que aconteceu? Satanás veio em cima de quem? De quem tem o conhecimento revelado ou quem tem o conhecimento transmitido? Ele foi atrás de Eva porque Eva é mais fraca, a mulher é mais fraca para a tentação? Não, eu tenho aprendido que é o contrário. Pode aplaudir Jesus, mulheres. Mas, por que ele foi atrás das mulheres? Eu digo para vocês por que ele foi atrás das mulheres. Porque a mulher, as mulheres não, a mulher. Porque Eva, ela tinha recebido um conhecimento transmitido e não um conhecimento revelado do próprio Deus. Toda vez que alguém recebe o conhecimento de alguém, não do próprio Deus, você perde força. É diferente de eu dizer assim para você, assim, ó, Paulo, eu te digo para você fazer isso. Eu estou dizendo, Deus está dizendo. Um líder dizer, veja bem, eu sou apaixonado pela visão de mentoreamento. Eu acho que a igreja se movimenta pelo discipulado, a igreja se movimenta pelo processo de liderança, de pastores, de líderes, de gerações, sacerdócio real, teologia reformada. Porém, queridos, a minha fé, a base da minha vida não pode ser pautada em um líder. Tem pessoas que elas não oram. Tem um problema, elas dizem 911, apóstolo. Tem um problema, diz, meu líder. Veja bem, não estou dizendo que você não deve procurar o seu líder, porque eles são instituídos por Deus para nos orientar e para nos abençoar, porque é isso que eu faço. Mas, irmãos, eu tenho que dizer para vocês, quando o seu líder ocupa o lugar de Deus, você está errado. Porque nós temos que ouvir a voz de Deus. Deus quer doutrinar o nosso espírito e o nosso ouvido espiritual para ouvir a voz do Espírito Santo. Deus quer fazer com que a gente estabeleça uma base nele. Tem pessoas que elas pautam a vida delas nas suas próprias ambições. São ambiciosos. Eles não querem ganhar vidas, ou falar do amor de Deus, ou ser usado pelo Espírito Santo, porque eles entendem que isso é maravilhoso diante de Deus. Não, eles querem fazer isso por um outro motivo, porque eu sou o cara. Porque assim eu vou ganhar, as pessoas vão dizer, meu Deus, ele ora as pessoas curadas. Meu Deus, ele está fazendo, nossa, como ele prega bem. Ela não está preocupada se Deus acha que ele está pregando bem, está preocupado como as pessoas acham que ele está pregando. Queridos, uma das coisas que Deus me ensinou a viver no Evangelho, no modelo de pregação, é não me preocupar com o que as pessoas acharam ou deixaram de achar. É acreditar no que Deus acredita naquilo que eu disse. Que Deus gostou da mensagem que foi feita, que foi ministrada. Se a palavra que eu estou pregando é a palavra que vem do trono, se eu busquei dele, se ele me trouxe uma palavra, ou se foi a lei da minha carne. Mas tem pessoas, queridos, que elas são obcecadas por aplausos. Tem pessoas que falam assim, ó, elas chegam para mim, ficam 2 meses na igreja, eu quero pregar. Quer pregar, irmão? Então você vai fazer todos os serviços da igreja, vai mostrar que você ganha vidas. Porque elas gostam do púlpito, elas gostam dos holofotes, elas gostam das câmeras, elas fazem, e tudo que elas fazem não tem o propósito de poder edificar o reino, ou de abençoar a vida das pessoas, mas porque elas querem massagear o seu próprio ego. Está dando para compreender sim ou não? Você acha que alguém pode construir alguma coisa para Deus debaixo
desse sustento, dessa base, desse alicerce? Não. Por isso que você vê tantas pessoas se arruinando, pessoas que elas caindo, construções que vão sendo definhando, porque a base não é Jesus. Outra vez que a base não é Jesus, as coisas acontecem assim. A pergunta que nós temos que nos fazer, queridos, se a gente quer um futuro diferente, é nos perguntar qual é a base da nossa vida de verdade. Existem momentos das nossas vidas que eu sinto Deus falar comigo. Às vezes até sou cansativo em repetir aquilo que Deus me mostrou, ou um episódio da minha vida que Deus falou comigo. E um dia, queridos, Deus falou comigo. Ouvindo um psicólogo, no Café Intelectual da Cultura, ele pegou e começou a dizer assim, eu já contei isso algumas vezes aqui, ele chegou e falou assim, que ele chega lá e começou a trabalhar com os pacientes dele, e alguns deles ficam bravos e dizem assim, o que você tem contra o meu Deus? Você não tem nada contra ele, eu só quero saber se ele é seu de verdade. Se esse Deus for seu Deus, então, eu quero dizer para você que eu não tenho nada a ver com ele, mas eu quero saber só se ele é seu. Porque existe um monte de gente que está na igreja, que faz parte da igreja, que tem conhecimento transmitido, não revelado, porque não ouve de Deus, ouve de alguém. Que não tem experiências com Deus, e a base da vida delas não é Jesus, e elas ficam bravas porque elas não conseguem construir nada, porque elas constroem tudo que constrói cai. Ele estava falando, ele estava numa perspectiva psicológica, trabalhando a vida daquela pessoa, daquele paciente, mas isso muitas vezes acontece com a gente. Sabe que tem um monte de gente frustrada com Deus, dizendo, por que Deus vai falar na minha vida? Ou acontece, mas na verdade, queridos, é porque a pessoa não colocou Deus como centro. Deus não é centro. Se Deus falar assim, porque se for centro, eu fico imaginando, estava ouvindo o Zé ministrando aqui sobre a oferta, eu estava pensando sobre isso, ele estava falando, eu estava ali fora ouvindo, eu falei, se Deus fosse centro, a gente precisaria ficar ministrando? Se Deus fosse centro, por que tantas pessoas dão migué com Deus? Porque, queridos, o centro não é Deus. Se Deus é o centro, e eu sei que algo não está no centro, o que eu faço com esse algo que não é o centro? Que não está compactuando com a visão de Deus? Eu digo, dá licencinha, por favor, você não faz parte da minha vida. Toda vez que eu sei que algo não é de Deus, que Deus não se agrada, mas ainda continua na minha vida, eu estou dizendo, eu sei que não é, mas é que o centro da minha vida ainda sou mais eu do que o próprio Deus. O apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja de Corinto e dizendo assim, pelo amor de Deus, entendam. E eu digo a mesma coisa hoje, entendamos nós todos, a começar de mim, pelo Espírito, porque é Ele que nos dá a revelação. Deus tem que ser o centro de nossas vidas, 100% o centro de nossas vidas, para que possamos entrar no futuro que queremos viver. Se você quer um futuro de paz, com uma família estruturada, se você quer prosperidade financeira, se você quer intimidade com o Espírito Santo, se você quer um ministério de poder e não de gogó, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, tem que existir um eixo, esse eixo tem que ser Jesus. Se o eixo não é Jesus, todas as coisas que ficam gravitacionando em volta dele começam a se perder. A origem da palavra causa é exatamente essa, são coisas fora do seu lugar. A sua vida e minha vida viram um caos quando Deus não é eixo. Todas as coisas das nossas vidas, todas as áreas da nossa vida, elas ficam gravitacionando em volta desse eixo, e quando o eixo muda, quando nós colocamos uma pessoa, quando nós colocamos um anseio, quando nós colocamos nossa própria ambição, quando nós colocamos o dinheiro, quando nós colocamos os nossos projetos pessoais, as nossas ambições, esse é o eixo, então tudo desembola. Por isso que nós precisamos ter moderação em tudo. Eu ministrei um discipulado e falei sobre koinonia. Porque, queridos, nós precisamos de comunhão. Diga comigo, eu preciso de comunhão. Diga para o seu irmão, você precisa. Olha para ele e diz assim, você precisa mesmo. De mim. Fala para ele, de mim. Amém?
Tem uns caras que se declararam já, de mim. Fulana, você precisa de mim. Nós precisamos de comunhão. Nós precisamos da missão de ganhar vida, discipular, nós precisamos ganhar as vidas, precisamos ministrar as vidas, mas deixa eu te dizer, se você ficar fazendo isso todo dia, vai ter uma hora que seu carro vai parar. Deu over. Profissionais de saúde aqui, profissionais de educação física, sabem o que eu estou dizendo. Um negócio chamado overtraining. Você treinou demais, para esses caras que vão lá, querem fazer academia, eu quero ficar forte em 2 dias. Quero aumentar 20 centímetros de bíceps em 2 semanas. Estoura o bíceps. Fica 15 dias de molho lá com o braço. Tá doendo. Over. Dá um over. Nós precisamos de ter moderação em tudo. E onde há o Espírito de Deus, a moderação? Dá equilíbrio. Segunda base, segundo princípio que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto sobre o futuro do templo. O meu futuro, ele diz, o segundo ensinamento é sobre o que construímos em cima do alicerce. Queridos, você pode ter um alicerce bonito, mas você pode construir uma coisa muito feia em cima daquilo. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, 10, diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, ou seja, todo mundo que é prudente, todo mundo que é precavido, estabelece um fundamento só. Qual é o fundamento? Jesus. E outro pode edificar sobre ele. O apóstolo Paulo diz, outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Quero dizer para vocês que eu conheci muita gente, mas muita gente, que começou com um fundamento lindo, mas construíram uma atrocidade em cima do fundamento. Meu professor de teologia do Velho Testamento sempre dizia assim para a gente, a Bíblia é a mãe de todas as bênçãos e a mãe de todas as heresias. A opção é sua fazer o que você quer com ela. Porque você pode ser um canal de bênção e tirar as bênçãos dela, ou você pode ser um canal do diabo inventando e manipulando a palavra para inventar heresia. Qual você quer fazer? Queridos, hoje muita gente fala de Deus. Eu ouvi uma entrevista de uma pessoa que tinha cometido um homicídio lá, e aí a pessoa alguém foi entrevistar ele lá, e ele falou assim, não, porque se Deus quiser eu vou sair dessa, e Deus é prova do meu coração. Só faltou falar para pedir oração na televisão e passar o carnezinho para oração para ele manter no ar. Porque o cara falou assim, não, porque Deus conhece meu coração, Deus sabe, né, que eu não tenho, não, porque se Deus quiser eu vou sair dessa. As pessoas, elas usam o nome de Deus, o fundamento de Deus, para construir absurdos. A maioria das pessoas, elas vão dizer assim, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, mas eu orei, busquei de Deus. Tem gente que se magoa com Deus, diz assim, Deus, eu não entendo por que meu relacionamento não deu certo, eu orei, eu jejuei, eu falei com o meu líder, eu fiz tudo que eu podia para dar certo o meu relacionamento, e eu sempre pergunto a mesma coisa, e o que Deus respondeu? Nada. Então não fica bravo. Deus falou para você, pode se envolver nesse relacionamento que é bacana? Então não reclama, porque se Deus não deu autorização, você está reclamando por uma opção que você fez sem Ele. Comecei uma empresa, a minha empresa, fui lá, eu dei dízimo, mas o que tem? Você acha que Deus precisa do dízimo de alguém? Deus é o dono de todo ouro, toda prata, você acha que Deus precisa de dízimo de alguém? A pessoa fala assim, não, dê meu dízimo aí. Mas quem disse que Deus queria que você fizesse esse negócio? Quem disse que Deus queria que você entrasse naquela empresa? Não, mas é que eu achei. Não, Deus disse para você, Deus falou para você de maneira clara. Não, então por que você está se mexendo? A Bíblia diz que Moisés disse assim, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, enquanto a nuvem não for, eu não saio. Se a nuvem de Deus, no meio do deserto, se movimentar e me levar para algum lugar, eu vou atrás. Se a nuvem de Deus não andar, eu não ando, eu não me mexo, porque assim temos que ser a gente, tem que ser a gente.
A gente fica se movimentando, vai para um lado, vai para o outro, faz aquilo outro, para, breca, recua, vai para a direita. Assim, e Deus? Quando Deus disse para fazer todas essas coisas, a gente se movimenta muito, parece povo fora d'água, né? Tem muito movimento, mas sai do lugar. E aqui ele está dizendo aqui, que hoje existem muitas pessoas, queridos, assim como na igreja de Corinto, que tem a desculpa de ter uma base cristã, mas estão construindo coisas horríveis. Veja bem, antes de começar um grande avivamento na Colômbia, com um maravilhoso avivamento, seja em Cali, como aconteceu, a cidade inteira se rendeu. A primeira vez que todas as igrejas da cidade se reuniram no estádio para poder orar, foi a primeira vez em anos que um final de semana em Cali, no cartel de Cali, lembra do Pablo Escobar, que eles conhecem, lembra um pouquinho mais velhos, lembra disso daí? O Pablo Escobar, e eles, lá no cartel de Cali, tinha muita gente sendo assassinada, todo final de semana eram muitos assassinatos, e nesse final de semana, onde a igreja foi orar, não houve assassinatos. Em outros lugares do mundo, o avivamento, quando chega, ele estabelece, ele muda o cenário. Eu estava vendo e tenho acompanhado a crise de São Paulo. Aliás, quero dizer para vocês, em nome de Jesus, oremos pelos nossos policiais. Eu até quero, não sei se alguém aqui tem contatos, não sei se tem policiais aqui hoje. Tem algum PM aqui? Tem no nosso meio hoje? Tem? Tem lá, Deus abençoe. Tem mais alguém? Eu queria muito que alguém da PM me desse a oportunidade de orar pelos policiais. Eu queria muito orar por eles e abençoar a vida deles, porque eu sei que existe hoje hoje um conflito, né? Infelizmente, essa violência, e os policiais de São Paulo estão sendo jurados, né, de morte pelo PCC. E assim, eu queria orar mesmo, clamar, não é pelos policiais, são pelos seres humanos, né, que tem por trás. Ontem foram 20 pessoas assassinadas em São Paulo, numa resposta do crime organizado. Enfim, a questão assim, eu queria que nós orássemos, não é contra ninguém, nem a favor de ninguém, mas é orar pela paz. Eu acredito que há muito poder na oração de um justo. Amém, queridos? Então nós vamos orar por eles, amém? Você se compromete a orar comigo, orar pela paz nessa cidade, nesse estado, nessa nação, em nome de Jesus. Deus faça a vontade dele. Mas, lá na Colômbia, tinha um pastor chamado Fred Rodrigues, que chegou um dia lá e estava discipulado com o seu líder, César Fajardo, e o pastor César Fajardo disse assim para ele assim, para toda a equipe dele de discípulos, de líderes, ele falou assim: está vindo um grande avivamento sobre Israel. Está vindo um grande avivamento sobre a Colômbia, sobre Bogotá especificamente. Eles falaram amém, glória a Deus. Ele falou assim, mas a minha pergunta é que a pergunta que o Espírito Santo me fez: para que você quer o avivamento? Queridos, o que tem de pessoas e de pastores que chegam para mim, alguns dos meus discípulos já acompanharam isso, algumas frases desse tipo: eu queria entender um pouco mais sobre a visão do El Shaddai. Para quê? Porque é bom, tem bastante gente, né? Aumenta a arrecadação. Tem discípulos meus que ficaram escandalizados com isso, deram uma exortada no meio do pastor. Você viu a preocupação? Me diz um negócio, qual é o material que eles estão usando para construir o edifício deles na fé? É o material nobre? Agora me diz uma coisa, o que vai acontecer quando o fogo de Deus vir sobre essa construção? A Bíblia diz que no próximo tema, no próximo tópico, o fogo sempre prova a obra. Queridos, muita gente tem construído em cima do seu próprio ego. Eu nunca vi tanto crente carnal na minha vida, nesse tempo. Crente carnal, crente briguento, birrento, crente que está construindo o seu palácio, a sua história de vida, em cima de carnalidade. É comigo assim, eu não quero. Diga assim, eu não quero viver na carne. Diga assim, eu quero viver no Espírito, no fruto do Espírito. E o pior de tudo é que as pessoas se acostumaram a viver na carne. É engraçado isso daí. Se acostumaram a ficar brigado de biquinho, se acostumaram, não tem nada demais, se acostumaram a virar a cara, não olhar na cara, se acostumaram
a viver falando mal um do outro, se acostuma. A igreja, não é a igreja, a igreja de modo geral. Eu sentei com uma pessoa, essas semanas atrás, discípulo de uma igreja da cidade, e a pessoa falou assim para mim, não, que eu fui convidado para trabalhar na igreja. Eu falei, é mesmo? Fui. Mas por que você não foi? Porque eu falei lá para o pastor lá que eu nunca poderia trabalhar porque eu não concordo com o que ele faz. Nada. Briguei, não falei com ele. Falei, ele não é inspiração para a minha vida, não é inspiração para a minha família, não é inspiração para minha esposa, não é inspiração para ninguém. Eu falei, Jesus. Tipo assim, aí a coisa ficou normal. Ficou normal um gritar com o outro, ficou normal um xingar o outro. Ficou normal, né? Tem aquela piadinha, né? Bate dois no trânsito, aí um sai lá, eu vou te quebrar, seu burro. Você quer lá? O outro pega uma espada e fala assim, vem cá agora, você tem uma faca, vem aqui que você vai ver. Ele fala assim, misericórdia. O outro diz, você é crente? Sou tão paz do Senhor. Carnais. Como que alguém constrói alguma coisa que preste na carne, irmão? Fala para mim. Como que consegue julgamento? Alguém falou mal de mim, seja bem. A Bíblia fala assim, bem-aventurados aqueles que são perseguidos pelo meu nome. Bem-aventurados são aqueles que são injuriados pela causa de Cristo. Bem-aventurados, o cara morre, quer se matar, quer pegar uma coisa, alguém falou mal de mim, vai falar. Como diz o apóstolo René, quem quer viver o evangelho tem que se conformar. As pessoas vão falar mal de você. Amém? Vocês recebem isso? Mas a gente tem que lidar isso com sabedoria. Amém? Aqui o texto bíblico, né? Diz em Gálatas capítulo 3, do verso 3 ao verso 5, a seguinte coisa. Gálatas 3, do verso 3 ao verso 5. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes. Ele está falando para os Gálatas, meu Deus, vocês passaram por tantas coisas, enfrentaram tantas coisas, sofreram tantas coisas pelo nome de Jesus, vocês começaram no Espírito e agora estão morrendo na carne? Ele diz mais, terá sido em vão tudo isso, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele está dizendo assim, queridos, vocês estão vivendo na carne, o Espírito Santo já fez tantas coisas na sua vida, já fez coisas poderosas, vocês começaram no Espírito, estão acabando na carne, dodói, tristinho, vou morrer, vou matar, vou brigar, estão doidos. E o Espírito Santo diz assim, vocês estão construindo uma coisa errada, o futuro de vocês será uma catástrofe. Terceira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina, é que nós escolhemos com o que construímos o nosso futuro, é porque nós escolhemos, veja bem, quando a Bíblia diz sobre maturidade, as pessoas dizem, não, aquela pessoa é madura, aquela pessoa é muito imatura. Eu quero dizer para você pode optar ser maduro. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios capítulo 3, do verso 12 ao verso 13, contudo, se o que alguém edificar sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Ele diz assim, você escolhe o que você vai construir na sua vida, o que você vai ser. Por exemplo, tem gente que não lê a Bíblia, eu não consigo entender como alguém consegue ser crente sem ler a Bíblia. Não dá para entender, não dá para encaixar, é inconcebível essas duas informações. Alguém crente que não ama a Bíblia. Eu vejo os chinesinhos lá, perseguidos, eles não podem ter Bíblia, eles não podem comprar Bíblia, eles não têm a facilidade que nós temos. E os chineses, nós vimos aqui o Paul Starbrooks, que veio para cá ministrar um dia, não sei quantos lembram que ele veio aqui nos ministrar, traficando bilhões de Bíblia, milhões de Bíblia, para lá.
E quando eles levaram um carregamento gigante na surdina, na madrugada, a polícia pegar, eles prende todo mundo, vai todo mundo preso, levando aquelas embarcações gigantes no escuro dos rios da China, para levar as Bíblias para as pessoas. E aí eles vão lá, chegam nos lugares e falam assim: agora levamos Bíblia pra caramba, não tem mais jeito. Passou 5, 6 meses, os caras disseram: tem como trazer mais Bíblia? Porque nós demos uma para cada um. E eles pegam a Bíblia e comem. E sabe o que eles faziam, queridos? Eles pegavam pedaços da Bíblia, pegavam a Bíblia, dividiam a Bíblia em vários pedaços, e eles iam fazendo um revezamento. Então, a Paula fica com Gênesis, eu fico com Levítico, o outro fica com Salmos, o outro fica com Marcos, o outro fica com 1 Pedro, cada um fica com um livro da Bíblia e ficava revezando, ou trechos da Bíblia, para ficar revezando, para que ninguém ficasse sem a Bíblia, porque eles não têm a Bíblia, e eles comiam os textos bíblicos. Eu não consigo compreender como alguém não consegue ser cristão e não amar a Bíblia. A construção de um indivíduo cheio do Espírito Santo está ligado à construção de um futuro pleno com Deus, está ligado exatamente à construção que eu tenho, e a Bíblia faz parte dessa construção. E aqui Paulo está dizendo literalmente que nós escolhemos quais materiais construiremos no nosso futuro. Existe um teólogo chamado Schrader, ele fez um apanhado e começou a ver o que cada um desses utensílios, cada um desses fundamentos, né, como chama isso? Entenderam? A ouro, a prata, cada uma dessas coisas aqui para construir, materiais para construir, obrigado. Desses materiais para construção, e ele começou a ver na Bíblia e começou a fazer um paralelo do que eles simbolizavam na Bíblia. Então ele começou a ver. Ele disse que o ouro é a nossa fé. Porque muitas vezes na Bíblia o ouro simboliza fé. A prata simboliza santidade. As pedras preciosas significam atitudes de amor. A madeira é esterilidade nas boas obras. A palha é a falta de paixão pelo Espírito. E o feno é a ostentação do conhecimento vazio sem a revelação do Espírito Santo. Nós vemos que a Bíblia fala que eles vão ser provados pelo fogo, e você percebe que o feno, a palha e a madeira, elas vão ser consumidas. Mas o ouro, a prata e as pedras preciosas viverão para aqueles que construírem bem. Quarto e último. Muito obrigado. Todo mundo é provado pelo fogo. Quem é que está passando por luta? Levanta a mão. Jesus Cristo. Eu acho que eu vi uma miragem. Quem aqui está passando por luta? Levanta a mão. De verdade, vamos lá. Deus Todo-Poderoso. Deixa eu dizer, para você que está passando lutas, agora você vai revelar que tipo de construção você tem. Quando nós passamos pelo fogo, é aí que nós provamos com que nós construímos a nossa espiritualidade. Quando eu passo pelo fogo, porque assim, quando tudo está bem, né? A casa construída na areia, tudo bem. Aí a pessoa que ficou lá construindo na rocha, dando trabalho para poder construir a coisa lá, vai dizer assim: eu construí na rocha, batalhei um monte para construir na rocha, e o cara construiu na areia, tá bem, igualzinho o meu. Mas tem um dia que o fogo, a água, vem e prova o que nós construímos. Tem um dia que a prova, o terremoto, ele vem para balançar. E aí nós provamos o que nós construímos. Não aquilo que dissemos que construímos, nem aquilo que dissemos que usamos como fundamento para a construção. Porque não há nenhum discurso que sustente uma casa se ela foi construída com os materiais errados. A casa que foi construída com os materiais errados, elas não persistirão, elas não serão preservadas, elas vão ruir.
E a Bíblia diz, no verso 13, no verso 14, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Veja bem, o fogo que nós dizemos para a tribulação, na verdade é para dizer que a construção que nós estamos tendo é boa ou não. Se o nosso futuro vai ser bom ou não. E lá diz assim, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Veja bem, ele não disse que vai ter galardão quem construiu e caiu tudo. E as pessoas ficam assim, não, porque eu fiz, você fez, mas cadê? Aí está aí, as pessoas, né? Eu fiz uma coisa para Deus, mas cadê? Não, porque eu me desviei, e porque eu larguei de Jesus, porque eu entrei numa crise, e aí eu fiquei nervoso, e aí eu perdi tudo que eu tinha lá na minha fé, meu ministério, e aí nesse momento que eu perdi tudo, mas agora eu estou levantando, mas eu sei que Deus viu tudo aquilo que eu fiz. Você, mas olha o que a Bíblia diz, é duro, olha o que a Bíblia diz, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, esse receberá galardão. Deixa eu dizer para você, o nosso galardão, o nosso futuro não está naquilo que nós construímos e ruiu, está naquilo que está em pé. O nosso futuro de bênção, de reconhecimento do mundo espiritual, não é aquilo que nós construímos, porque tem muita gente que constrói coisas, mas elas constroem e caem na mesma velocidade que construíram. Não quero, desisto, não quero saber, não quero dizer para você que isso daí vai ruir. E mais, o fogo não é uma coisa que vem do inferno, o fogo vem de Deus. Quantas pessoas você já ouviu, conheceu na sua vida, que tinha um discurso que te inspirava? Meu Deus, como esse cara é de Deus, como essa mulher é de Deus. No primeiro fogo o cara desabou, por quê? Porque a construção era de mentira. Uma construção com os materiais corretos não desaba. Uma construção com materiais errados, ela desaba. Eu não estou falando de ministério, eu estou falando de vida, eu estou falando de pessoas que dizem, porque eu vou fazer, porque eu não sei o que lá, tem um discurso maravilhoso, aí na hora que o fogo vem, na hora que Deus permite, pode colocar, diabão, manda fogo, na hora que o foguinho vem, esquenta o bumbumzinho de muito crente, a casa desaba, puf. Por quê? Porque os materiais são materiais inflamáveis, são materiais inapropriados. Toda construção, você foi em favela, você sabe, você constrói casa até com um papelão de Brastemp. Mas o que vive, o que persiste, pelos séculos e séculos. E aí a Bíblia diz, que o apóstolo Paulo diz mais, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, pessoal de Corinto? Eu estou dizendo de uma construção, não de uma construção qualquer, eu estou dizendo da construção do templo do Espírito. Ele diz, ora, vocês esqueceram que vocês são o templo do Espírito Santo, que aquele que destrói o templo será destruído por mim. Ele está dizendo, eu estou falando de um futuro que não mais pertence só a você, mas que representa o próprio Deus. E sabe por que Deus permite que isso aconteça? Que esse fogo venha provar as nossas casas espirituais? Porque Ele não gosta, a Bíblia fala todo o tempo que Deus odeia a hipocrisia, que Deus odeia discurso sem vida, que Deus odeia veja bem, queridos, não sei o que eu estou dizendo, é a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus olhava para a adúltera e dizia que se compadecia dela. Jesus encontrava com os marginalizados e se compadecia deles, até com os ladrões e os facciosos. Ele tinha amor e ele tinha cuidado, ele tinha uma palavra amiga, mas quando ele se relacionava com religiosos, a Bíblia diz que ele chama a raça de víboras. Sepulcro caiado, por fora é pintado, por dentro só tem defunto. Por quê, queridos? Porque a religião é uma desgraça. A religião é uma...
Esse fogo, ele vem provar mim, ele vem provar você, ele vem provar todos nós, porque às vezes, como eu ministrei nas gerações, como o apóstolo Pedro achava que era uma coisa e dizia assim: eu não te traio, eu não te deixo, eu estou sempre contigo, Jesus. Quando o fogo bateu, ele percebeu que ele não era tão fiel quanto ele achava ser, e ele traiu Jesus. E ele lembrou, a Bíblia diz que ele chorou amargamente, porque ele achava ser uma coisa que ele não era. Qual é o seu futuro, querido? Eu digo para você qual é o seu futuro. O seu futuro é aquilo que são os materiais, e a sua construção de hoje determinarão o que vai ser. Tem gente que construiu a casa cheio de pedras preciosas com atitudes de amor. A sua casa vai ser linda e aconchegante. O templo do Espírito, o seu futuro será um futuro de honra. Construíram com a base da santidade, da prata e do ouro, na perspectiva da fé. Agora, quem construiu com feno, com frieza espiritual, com princípios da carnalidade, esses vão ver o seu templo, o seu projeto de vida desabando. Mas não é porque Deus quer destruir a casa e a vida de ninguém, é para provar para essas pessoas que elas precisam retomar a construção, desfazer e fazer de novo. Por que Deus está preocupado com o seu futuro e com o meu futuro? Primeiro, porque Ele ama muita gente. E Ele não quer que a gente seja enganada pela vultuosidade de uma construção, porque a construção pode ser muito grande por fora, mas ela pode se desabar numa velocidade muito grande. Não é pela vultuosidade, pelo tamanho de alguma coisa, que simboliza que aquilo é realmente firme à vontade de Deus. E segundo, Ele ama a gente, Ele não quer que a gente seja enganado. E o segundo é que o Espírito de Deus está em nós. Nós não estamos falando de uma casinha espiritual para a gente, nós estamos falando de um templo. Tem uma música que acho que é do Filhos do Homem, e foi regravada também pelo Megafone, que diz sobre casa favorita. Ele diz: eu quero ser um lugar aonde teu Espírito possa estar. Sabe, queridos, nosso futuro tem que ser um futuro que alegre o Espírito de Deus. Nossa casa tem que ser uma casa com esses revestimentos. E é por isso que Deus te trouxe aqui hoje. É por isso que você está nesse lugar nessa noite. Porque Deus quer que você, em nome do Senhor Jesus, comece a viver uma vida que faça com que você viva o seu futuro, o futuro que você sempre quer viver. Porque não adianta eu chegar e dizer assim: eu quero ser rico amanhã, se eu não quero trabalhar hoje. Não adianta eu dizer assim: eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, se eu não estou disposto a orar e ler a Bíblia. Os materiais que eu construo a minha casa determinam qual será o meu futuro. Em nome de Jesus, vamos ficar em pé, queridos.